Bom dia, hoje é terça-feira, 7 de abril de 2020. Nós iniciamos agora essa transmissão ao vivo, que é uma ação conjunta entre as Secretarias de Saúde e Comunicação. Estamos ao vivo pela Rádio Educativa FM 106,7, pela TV Câmara de Rio Preto, no canal 4 da NET, e também no canal 28.2 em sinal digital aberto. E ainda pelas redes sociais do município de Rio Preto. O objetivo desta transmissão é atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de combate e prevenção ao coronavírus. Passamos a palavra à gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. Bom dia. Vou passar para vocês agora a atualização dos casos de São José do Rio Preto, residentes nossos que foram notificados com a suspeita de Covid-19. Então, ontem, nós tínhamos 586 casos notificados. Hoje, nós temos 653, num total de 67 novos casos notificados no município. O que isso quer dizer, Em relação aos casos confirmados, nós temos aí 38 casos que foram confirmados até ontem, às 19 horas, 390 descartados, 130 estão em investigação, e 95 são casos de síndrome gripal que foram notificados da população geral. E aí, mais para o final dessa apresentação, eu vou explicar para vocês o que são esses casos de síndrome gripal que começaram a ser colocados na nossa live desde o dia de ontem. Em relação aos internados, os suspeitos internados, até agora, no município de São José do Rio Preto, foram internados 262 pessoas suspeitas de Covid-19, sendo 157 deles residentes aqui do município de São José do Rio Preto, representando 60% dos casos internados em nossos hospitais. Desses 157, 60 são pessoas que estão internadas nesse momento. 38 deles estão em enfermaria e 22 permanecem em UTI. Lembrando que 4 casos desses pacientes que estão em UTI são casos confirmados de Covid-19. Esses casos, é importante a gente ressaltar que as pessoas, quando internam com essa doença, realmente têm ficado vários dias de acordo com o que é realmente na expectativa do Ministério, em que as pessoas aí têm ficado de 15 a 20 dias em leito de UTI, dessas suspeitas. Então, é importante a gente ver que uma pessoa ela ocupa esse leito por muito tempo. Em relação aos óbitos, foi notificado mais um caso ontem de óbito suspeito e um caso foi descartado de ontem para hoje. Então, com isso, nós estamos com 16 casos notificados de óbitos suspeitos, sendo 8 deles descartados, 1 por influenza A, 2 por Covid-19 e 5 estão em investigação. O que eu vou falar para vocês em relação à notificação? O que mudou no Ministério na sexta-feira, no dia 3 de abril, conforme vocês estão vendo aí no Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde? Próximo. Nesse guia, o que ficou bem claro é que a população, hoje, nós, serviços de vigilância e serviços de assistência, devem notificar casos suspeitos de síndrome gripal e casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave. O que isso quer dizer? Até então, nós estávamos trabalhando com a definição do Ministério para notificar pessoas com síndrome gripal e que fossem profissionais de saúde. E esses realizam a coleta de exame. E os casos internados, que são os casos que correspondem à síndrome respiratória aguda grave. A partir do dia 3, desde o dia 3 de abril, os casos de síndrome gripal atendidos em unidades de saúde da população geral, ou uma pessoa que tem febre, tosse ou febre e dor de garganta, procura um serviço de saúde, ela não é profissional de saúde, ela não tem nenhum sinal de gravidade, ela é notificada no sistema do Ministério da Saúde para a gente estar avaliando aí a dimensão da epidemia ao longo dos dias e ao final dela. Então, o que notificar? Então, quem que é notificado? Então, toda síndrome respiratória aguda grave, que é o paciente internado, a síndrome gripal, que eu falei para vocês, que é essa pessoa com febre e tosse, ou febre e dor de garganta, por isso que ela consta lá no nosso primeiro slide, os 95 casos suspeitos. Essas pessoas, elas não vão ter coleta de exames, elas são pessoas que são notificadas de acordo com a assistência. Tá? Então, depois, quando a gente tem o caso de síndrome respiratória aguda grave, tem que ser notificado.
E é importante lembrar, a população que tiver qualquer sintoma respiratório, ela pode fazer o quê? Ligar no 0800. O 0800, ele é o nosso canal de comunicação para as pessoas que têm sintomas leves. Então, se a pessoa tem febre, uma febre baixa, uma coriza, não precisa procurar o serviço de saúde imediatamente. Liga no 0800, o 0800 vai estar fazendo toda a orientação, lá vai ter um médico para atender essa pessoa e dar toda a recomendação e conduta para ele no domicílio. E caso ele apresente falta de ar, dificuldade de respirar aos esforços, porque a pessoa pensa assim, falta de ar não é só quando ele está parado. Se ele faz um esforço que para ele é rotineiro e ele não teria falta de ar, mas aí ele faz esse pequeno esforço, que seja subir uma escada e tem muita falta de ar, ele liga de novo no 0800, tira a dúvida, o 0800 está lá para dar esse apoio à população. Então, é importante isso. Então, essas pessoas fiquem tranquilas, o atendimento deles está garantido tanto no 0800, e aí ele pode encaminhar o paciente para a unidade de respiratória para uma avaliação já presencial pelo médico, se for o caso. Agora, o secretário de Agricultura de Rio Preto, Pedro Pesuto, vai falar sobre a entrega dos kits de alimentos perecíveis aos alunos cadastrados na rede municipal de ensino. Bom dia a todos. Amanhã, no dia 8 e 9, daremos continuidade na distribuição do complemento alimentar para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino e que foram buscar a unidade escolar para realizar o cadastro de aquisição, de adesão desse complemento alimentar. Os cadastros que foram realizados entre o dia 23 e 27, na semana passada, foram entregues os primeiros kits não perecíveis. Nós tivemos 14.958 adesões, das quais 97% já foram distribuídos aos familiares. Amanhã nós teremos aí a distribuição dos kits perecíveis. Teremos 2 modelos de kit. O do berçário, estaremos distribuindo um complemento de proteína com sassami, as frutas maçã, laranja e banana, mandioca descascada embalado a vácuo e o pão. Para as crianças acima de 2 anos, o complemento será de sassami, maçã, laranja, mandioca, alface e pão. Lembramos que essa distribuição, elas serão feitas ao longo de todo o período da suspensão das aulas para os pais e responsáveis que forem na unidade escolares e realizarem a adesão. As adesões realizadas a partir do dia 30 de abril, os atendimentos terão início na primeira semana de maio. Nós pedimos para os pais e responsáveis que não retiraram na semana passada os kits não perecíveis, que façam em uma única vez no dia 8 e no dia 9. A partir do dia 13, qualquer kit não perecível que ficar na escola será recolhido pelo Departamento de Merenda Escolar, para nós termos um controle do nosso estoque. Qualquer dúvida, nós pedimos que os pais entrem em contato nas unidades escolares, onde os seus filhos são matriculados, e gostaríamos de ressaltar que não precisam ter pressa para fazer a retirada do kit, que faça com calma, que evitem aglomeração. Nós tivemos aí na semana passada, em uma única manhã, mais do que 50% de retirada, isso em algumas unidades escolares. Nós acabamos tendo algumas filas, nós pedimos que, a partir de amanhã, faça isso com tranquilidade. Na quarta e na quinta-feira, todas as unidades escolares estarão abertas, fazendo essa distribuição. Agora nós informamos os veículos de comunicação e imprensa de Rio Preto que as perguntas que foram enviadas por e-mail serão respondidas pela Secretaria de Saúde e encaminhadas pela Secretaria de Comunicação, em função de o secretário de Saúde, Aldênis Morim, não ter participado da transmissão de hoje. Antes de encerrar, informamos que esse conteúdo ficará à disposição no canal do YouTube da Prefeitura de Rio Preto
e também no portal da Prefeitura pelo endereço riopreto.sp.gov.br, onde foi incluída uma página especial com atualizações constantes a respeito da pandemia em Rio Preto. Bom dia a todos.